Quem vai fazer a palestra hoje é o Dr. Israel Flemmenbaum, nosso sócio, a maior autoridade em resfriamento de vacas no mundo, e eu vou estar traduzindo a palestra. Aí, no final, a gente vai fazer as perguntas e vamos tentar respondê-las da melhor forma possível. Tá? Então, com vocês, o Dr. Israel Flemmenbaum. Hello, good evening for you. For me, it's almost midnight in Israel, but I'm very glad to be with you in this first webinar we are running. Então, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Agora já é quase meia-noite em Israel e é um prazer aqui estar compartilhando esse webinar com vocês. So, I am very pleased to share with you my knowledge and more of that, my experience in cow cooling. Então, é um prazer estar dividindo com vocês meu conhecimento e minha experiência em resfriamento de vacas. I started working in cow cooling when I was 25 years old, and it was almost 45 years from now. Então, eu comecei a trabalhar com resfriamento de vacas quando eu estava com 25 anos de idade, então já são mais de 40 anos trabalhando com resfriamento. And since then, I did my master's and my PhD in the University of Jerusalem, dealing with heat stress, because this problem was very severe problem for the Israeli dairy. Então, eu fiz meu mestrado e meu doutorado com esse tema na Universidade de Jerusalém, porque era um tema muito importante para o setor leiteiro israelense. I occupied the position of the head of cattle department in the Ministry of Agriculture until almost 10 years ago. E eu fui o chefe do Ministério da Agricultura de Israel na área de gado durante quase 30 anos. And in the last 10 years, I dedicate all my time to cow cooling all over the world. E nos últimos 10 anos eu dediquei quase que todo o meu tempo para resfriamento de vaca, para consultoria em resfriamento de vacas em todo o mundo. I am now a partner in the new company Cow Cooling Flammenbaum & Sedon. Eu sou agora o sócio da Cow Cooling Flemmenbaum & Sedon. And our goal is to implement this knowledge and this experience in so many countries, as you will see later on, in the Brazilian dairy sector. E nossa meta é introduzir essas técnicas e esse conhecimento que foi experimentado em tantos países, em tantos projetos, introduzir isso no setor leiteiro brasileiro. Why did we establish this company? Por que nós montamos a Cow Cooling? Due to my experience in the world, I found that it's not sufficient to install good cooling equipment. Com toda a minha experiência no mundo, eu vi que não é simplesmente instalar bons equipamentos de resfriamento. It is very important to teach farmers how to use it properly and how to get the results. Otherwise, you lose money instead of doing money. É muito importante ensinar os fazendeiros a como usar bem os equipamentos e como extrair os resultados desse investimento, porque essa é a diferença entre você ganhar dinheiro ou você perder dinheiro com resfriamento.
unfortunately, most, if not all, the companies who sell cow cooling equipment in the world do the first part. They install the cooling system to the farms, but they don't make sure that this equipment is used properly. Então, infelizmente, a maioria das empresas instala equipamento nas fazendas de maneira adequada, mas eles não ensinam os produtores a como usar esse equipamento da maneira apropriada. So this is the reason why we established our company Cow Cooling. Cow Cooling responsibility is to make sure that farmers are using the system properly and get the results. Então foi por isso que nós montamos a Cow Cooling. A Cow Cooling foi estabelecida para ensinar os produtores a resfriar as vacas e para extrair, ter certeza que os resultados que podem ser alcançados serão alcançados com resfriamento. This is our first webinar, but in the future, more webinars we are going to run. I will, and we will, talk about proper cooling of the cows and how to make sure that these results are reached. Então, esse é o nosso primeiro webinar. Haverão outros webinars onde nós estaremos falando sobre como atingir essas metas e como resfriar as vacas de maneira apropriada. So let's start the presentation. And my presentation today will describe the achievements in different projects that I'm running around the world. Então, vamos começar a apresentação, e essa apresentação, ela basicamente é sobre os resultados que foram alcançados em todos esses projetos em todo o mundo com resfriamento de vaca. So, as you can see, the next slide, this is the list of countries in the world where I'm running my cow cooling projects. Então, como vocês podem ver, esta é uma lista de países, e esses países são os países em que eu tenho atuado com projetos de resfriamento. So, in the first group of countries, it's in the American continent, and I will show some results from Mexico and from Argentina. Então, no primeiro bloco, vocês podem ver que são os países da América, e eu vou mostrar alguns resultados que nós tivemos no México e na Argentina. The second group is European countries, and I will show some results from Italy and from Spain. Então, o segundo bloco são países da Europa, e eu vou mostrar alguns resultados da Itália e da Espanha. And the last one is the Asia continent, and I will show some information from Turkey and from Russia. E no último bloco são os países da Ásia, e eu vou mostrar alguns resultados da Turquia e da Rússia. But as you can imagine, I could show you data from all other countries, but it would take long time, and it's already midnight here in Israel. Então, como vocês podem pensar, eu poderia mostrar resultados do mundo inteiro, mas agora já é meia-noite em Israel. So one point very interesting is the European continent. You can see countries like the Poland, Hungary, Czech Republic, which are considered as cold countries, but even though I was surprised to see that they suffer from heat stress. Então, uma coisa que pode surpreender vocês é ver países do continente europeu, países frios como Polônia, Hungria e República Tcheca, e eu também me surpreendi ao ver que eles também têm problemas de estresse térmico. So I'm joking always in my lectures and say that the only places today
where we don't need to cool the cows is in Alaska and in Iceland, maybe. Então, eu sempre brinco nas minhas palestras que provavelmente os únicos lugares que você não precisa resfriar as vacas são no Alasca e na Islândia. So let's go to the first project. It was run for 3 years between 2014 and 2016 in the desert region of North Mexico, where very, very high-yielding dairy farms exist. Então vamos ao primeiro projeto. É um projeto no norte do México, onde existem fazendas de alta produção, com fazendas grandes com médias muito altas. And as we can see, we are dealing with farms with between 1,000 and 4,000 cows. Então nós estamos falando de fazendas com 1.000 até 4.000 vacas. And the climate is very, very hot for 6 to 8 months per year. E o clima é muito quente, de 4 a 6 meses de 6 a 8 meses por ano. So these are farms with more than 10,000 liters per cow before we started the project. Então, essas fazendas já tinham uma média de 10.000 litros por vaca antes da gente começar o projeto. And when I started my project, I've seen that these farms are losing almost 2,000 liters from their potential production due to heat stress. E antes de começar o meu projeto, eu vi que essas fazendas estavam perdendo quase 2.000 litros por causa do estresse térmico. By the way, I think that this is more or less the losses we can expect also in great part of the Brazilian territory, mostly in the main milk producing states. Então, essas perdas por volta de 2.000 litros também é o que eu espero ver ou tenho visto no Brasil, nos estados mais centrais produtores de leite. So let's go and see what we have done there. Então vamos lá ver o que nós fizemos lá. The problem was that the cows spent very short time in the waiting yard, not sufficient to be cooled. Então o problema é que as vacas passavam muito pouco tempo na sala de espera, e esse tempo não era o suficiente para elas serem resfriadas. So what we did was to build a special cooling yards, as you can see in the picture, and cows were brought to these special cooling yards before and after being milked, and also between milking sessions, so we could provide the cows sufficient time of cooling. Então, nós construímos essas salas de resfriamento, essas salas especiais para resfriar as vacas, onde elas vinham antes da ordenha e também entre as ordenhas para serem resfriadas. You can see the size of the building in proportion to the size of the cows. There were huge cooling sites. Então vocês podem ver o tamanho do prédio, né? Vocês podem comparar com o tamanho da vaca e ver que são realmente estruturas muito grandes para reter uma grande quantidade de vacas. This is another cooling yard in another farm, but the principle is the same. You can see big fans like those you have also in Brazil. And cows were brought to be cooled 6 times a day to these special cooling yards. Então vocês podem ver uma outra estrutura, mas com o mesmo princípio de funcionamento, onde se tem ventiladores grandes, igual nós achamos aqui no Brasil, nós temos aqui no Brasil, e as vacas eram trazidas 6 vezes por dia para serem resfriadas. So another one,
you can see a very, very, let's say, simple building with fans, with sprinklers, and this special cooling yard, for example, gives service to 1,000 cows in one of the barns. Então, vocês podem ver uma estrutura aqui muito simples, com ventiladores e aspersores, e essa sala de resfriamento servia para um barracão de 1.000 vacas. This is you can see a little bit of Hebrew in this slide, but never mind. By the time you will learn also Hebrew. But you can see the difference between 2015 with good cooling compared to the other years before without cooling about milk production. Então, nesse slide vocês podem ver um pouco de hebreu e com o tempo vocês também vão aprender um pouco de hebreu, mas vocês podem comparar as diferentes linhas, começando por 2011 até 2015 e como houve um aumento de produção e uma estabilidade de produção ao longo desses anos. Just look, this we maintained almost 40 liters per cow per day in 2015 along all summer. Então, no ano de 2015, nós conseguimos manter quase que 40 litros de média durante todo o ano, né? Uma baixíssima variação. The results of conception rate were even more impressive. You can see 2015, when cows were properly cooled, we maintained almost 30% and above conception rate in summer months, in June, July, August, as compared to half of this level years before. Então, só para fazer um parênteses aqui, pessoal, a gente está falando do México, o México no hemisfério norte, então o verão deles é junho e julho, tá? Ao contrário do nosso. E vocês podem notar que no ano de 2015 a gente conseguiu atingir uma taxa de concepção durante o verão muito superior aos anos anteriores, conseguindo aí números até acima dos 30% de concepção. If we take a group of farms and I compare the years before we start cooling the cows to the year we cool the cows, we can see that before the drop in milk production between summer and winter was of more than 4 liters per day, from 35.6 to 31, while after we cool the cows, the drop was less than 1 liter per cow per day. Então vocês podem ver que comparar os dois quadros, né, o da esquerda no ano de 2011, né, onde você tinha um pico no verão aí de 35 litros, um pico no inverno de 35 litros, e no verão de 31, e comparar com o ano de 2015, onde no inverno você tinha 38,2 litros, mas no verão você tinha 37,5 litros. Quer dizer, a perda de produção durante o verão, ela era menor do que 1 litro, muito diferente dos 4,6 litros que estavam sendo perdidos durante o ano de 2011, quando não se resfriava as vacas. And if we go to fertility, again, it is impressive. You can see that all the years before, the conception rate dropped to around 15%. And in the year that we cooled properly the cows, it dropped only to 30. So we reached double conception rate in summer in the year where we properly cooled the cows. Então, como vocês podem ver, no ano de 2011, aqui onde está comparando, as vacas não eram resfriadas da maneira adequada, e você tinha uma queda de mais da metade da taxa de concepção durante o verão. Então caía de 35% de taxa de concepção para 15%. No ano de 2015, quando as vacas foram resfriadas da maneira correta, essa queda foi de 4 pontos percentuais, quer dizer, a vaca atingimos uma média de 34% de taxa de concepção
durante o inverno e no verão 30%. Now let's see money. Money. Então vamos falar de We dinheiro. all work for money. Todos nós trabalhamos por dinheiro. So what we can see is that the investment in that farm that you saw, the big cooling yards, the investment was of $800,000, which is approximately 250 per cow. Então, essa fazenda fez um investimento de $800 mil. E esse investimento foi na faixa de $250 por vaca, aproximadamente R$1.000. Operational cost was of $45 per cow, when $30 were for electricity and 15 for special manpower that we have to hire in order to bring the cows for cooling. Então, o custo operacional do resfriamento para essa fazenda foi de $45 por ano, onde $30 era para eletricidade e água e $15 era para mão de obra. So we reached 7% increase in annual milk production, and we estimated 5% increase in feed efficiency and also improvement in fertility. Então, nós aumentamos em 7% a produção anual de leite e tivemos uma melhoria estimada de 5% na eficiência alimentar nesses meses de verão. Uma redução também de dias em aberto. When I put all these numbers to a special Excel program that I developed with an economist in Israel, we found that every cow made $200 more profit that year, which is 600,000 per farm. Então, quando eu coloco esses números num programa especial que eu desenvolvi junto com um economista israelense, nós chegamos ao número que cada vaca teve um lucro, aumentou o lucro líquido $200 e que o lucro da fazenda aumentou em $600 mil por ano. So the payback for the investment in this farm was of a little bit more than 1 year, and from the second year on, this farm is making $600,000 more profit due to installation of cooling system. Então, o retorno dessa fazenda foi em menos de 2 anos, foi em 1 ano e pouquinho, né? E a partir do segundo ano, essa fazenda estava pondo no bolso $600 mil a mais por ano. Now try to imagine that this farm was installing this cooling system, but was not consulted by me and was not getting the results that he got. In this case, he was spending $800,000, and spend $45 per cow per year without any profit. You can imagine what loss could be if he was not consulted properly how to use the system. Então, pessoal, se essa fazenda não tivesse me contratado para dar toda a consultoria necessária para que o equipamento fosse usado da maneira correta e as vacas resfriadas da maneira correta e a gente chegasse nesse resultado, quanto que ele estaria gastando? Quer dizer, ele teria gastado $800 mil para não ter resultado nenhum, e fora isso, gastaria mais $45 por vaca por ano para também não ter resultado nenhum. From Mexico, let's go to Italy. I will be traveling to Italy next week again to visit the farm near Rome. Então, do México vamos para a Itália. Eu estarei viajando para a Itália semana que vem para visitar uma fazenda aqui do consultoria perto de Roma. This farm of 1,100 cows belongs to the family Benetton. You know Benetton from the shirts, but they have also cows.
Então, essa fazenda que eu vou dar consultoria é uma fazenda de 1.100 vacas e ela pertence ao grupo Benetton. Benetton, o grupo de moda, e além de moda também tem fazendas de leite. So this is, for example, the waiting yard. Because of strong winds, which deviate the wind of the fence, we put curtains, block the wind, and get much better ventilation. Então, nessa fazenda, nessa sala de resfriamento, por ter ventos externos muito fortes, nós colocamos essas cortinas laterais para evitar que o vento natural atrapalhasse o vento dos ventiladores e você conseguisse ter vento sobre as vacas. The same wind blocking was done also in the feed line. E o mesmo tipo de cortinas para bloquear o vento foram usadas na linha de alimentação. It's not only blocking the wind, but also the sun. We get less penetration of sun radiation inside. Então, também não era só bloquear o vento, mas também era bloquear o sol, né, ter menos sol dentro do barracão. Another one is shading the walkways from the shades to the milking parlor, in order to prevent cows from being heated by the sun. Outra coisa é colocar sombra sobre os corredores, né? Esses corredores que saem do barracão e vão para a sala de ordenha, para evitar que as vacas andem sob o sol e aqueçam, né? And let's go to the results. You can see that in 2000, we started cooling the cows in July 2016. You see immediately the beneficial effect. The cows dropped much less in August and September in 2016, and even better in 2017. Então nós começamos a resfriar essas vacas em 2016, a partir de julho de 2016. Vocês podem ver o resultado imediato de se resfriar as vacas. A queda na produção de leite foi muito inferior à do ano anterior. If we go to the peak of lactation, which is one of the most influenced parameters on heat stress, you can see much better peaks of lactation since July 16, when we started cooling the cows. Immediately, the effect was noticed on peaks of lactation. Então, pico de lactação é um dos melhores indicadores para predizer a produção de leite da vaca. E vocês podem ver que a partir de julho de 2016, quando as vacas começaram a ser resfriadas, esses picos já subiram imediatamente, assim como depois no ano de 2017. And if we go again to the calculations, I am showing you a typical Italian dairy farm with 300 cows producing 10,000 liters per cow and with 120 summer days in my study. Então, se nós formos para os cálculos, eu estou mostrando aqui uma fazenda italiana normal, com 300 vacas, né? E uma média anual de 10 mil litros e 120 dias de verão, né? Então, 4 meses de verão. The cost of cooling was around 180 euro and 30 euros of electricity and 20 for manpower. So in total, 50 euros of cost of operation. Então, se nós pegarmos o investimento em equipamento, foi por volta de 180 euros por vaca, o valor investido em equipamento de resfriamento.
o custo de eletricidade e água, 30 euros por vaca por ano, e a mão de obra para levar essas vacas para serem resfriadas e manutenção, 20 euros por vaca por ano. So if in this farm we get a 10% more increase in milk production, then the profit will be of 280 euros per cow, or 85,000 euros per farm. Então, se nós pegarmos essa fazenda e colocarmos um aumento de produção de 10%, nós teremos aumentado a margem líquida dessa vaca em 280 euros e a margem líquida da fazenda em 85 mil euros por ano. If I go back, I see that the investment for the farm was 180 multiple in 300 cows, which is 60,000 euros. So we can make the payback if we get 7% more milk in 1 year. Então, vocês podem ver lá que o investimento foi por volta de 180 euros por vaca. Então, se você tivesse, mesmo que você tivesse só 7% de aumento, você ainda conseguiria pagar todo o investimento em um ano, né? Com 10% de aumento, você pagou em menos de um ano. Now we go to Turkey. Turkey is close to Israel, quite close to Israel, and the region that I ran the project is in the town of Izmir in the Mediterranean Sea, a very, very warm place in summer. Então vocês podem ver que esse projeto que eu fiz na Turquia, ele fica próximo ao mar Mediterrâneo, e é um lugar muito, muito quente. So it's a farm with 1,500 cows. É uma fazenda com 1.500 vacas. When we started cooling the cows, half of the farm in 2016 and all the farm in 2017. The reason was that the farm didn't have enough money to spend in cow cooling in 1 year. So we had to do it in 2 years. Então, como é comum, essa fazenda não tinha o dinheiro suficiente para fazer o investimento no resfriamento de todas as vacas. Então nós fizemos apenas um resfriamento parcial, né, em apenas um dos barracões, no ano de 2016, e no ano de 2017 completamos o resfriamento total das vacas. And as we've seen before, we got in 2017, when we completed all the cooling all the cows, you can see the milk production was increased very, very significantly above the production in 2015, for example, before we cooled the cows properly. Então, como vocês podem ver, no ano de 2017, quando foi feito todo o resfriamento, nós aumentamos significativamente a produção de leite, quando comparados com o ano de 2014 ou 2015. I must tell you, when I first visited this farm, they tried to cool the cows in a fogging system. So I told them, stop immediately fogging because you are doing the situation worse in this humidity you have here. And when they stopped use the fogging system and switched to the cooling system that I recommended them, you can see the results. Então, na primeira visita, quando ele foi à fazenda, eles estavam usando o sistema de névoa para resfriar as vacas. E esse sistema de névoa, ele não funciona bem em lugares úmidos, como essa fazenda que fica perto do litoral. Então ele falou para parar de usar esse sistema de névoa e trocar para o sistema que ele preconiza. And this is the peak lactation. See how significant was the improvement in 2017
peak lactation from July on was significantly higher than what was obtained before. Again, peak lactation is one of the parameters we are trying to improve in our projects. Então, aqui esse slide mostra os picos de lactação, né? E você pode ver que o pico de lactação em 2017 subiu muito, e a partir de julho você teve uma estabilidade também na produção. E pico de lactação é uma das coisas que nos importam muito, é um dos parâmetros que a gente leva muito em consideração. And not less important, conception rate. You can see that we improved conception rate significantly, and we were very close to 30% compared to 16 and 15 and 12% in 2014. Então, claro, aqui mostrando taxa de concepção. Taxa de concepção é um número muito importante também. E aqui a gente pode ver que você teve um aumento significativo, chegando aí a números por volta de 30%, que são muito superiores aos números que eles tinham em 2014, 2015, que eram na faixa dos 15%. So you see that we repeat the same results in all the projects we've seen till now. We increase peak lactation, we increase average production, and we double conception rate. Então vocês podem ver que todos nós chegamos ao mesmo resultado em todos os projetos. Nós aumentamos a produção de leite, nós aumentamos o pico de lactação e nós aumentamos a taxa de concepção. Duplicamos. Nós, em muitos casos aqui, duplicamos a taxa de concepção. So again, go to the numbers. We can see an investment of $150 per cow. The investment in this farm in Turkey was lower than in other projects, because when I started working there, they already had some of the equipment. This is a Delaval dairy farm with two milking parlors, and they used to have fence of Delaval. Então, aqui vocês podem ver que nesse projeto da Turquia, o investimento foi menor, por volta de $150 por vaca, porque eles já tinham uma parte do equipamento. Eles já tinham, essa é uma fazenda com 2 ordenhas Delaval, e eles já tinham parte dos ventiladores da Delaval. 2 salas de ordenha, não eles ordenhavam em 2 salas de ordenha Delaval. Yeah. Okay. Adriano. Oi. So again, the investment was of $225,000, and the operation cost was $30 per cow. In this farm, we had 17% increase in milk production, 1,500 liters due to cooling. Então, nessa fazenda, nós tivemos um aumento de produção de 17%. 1.580 litros a mais por vaca por ano. And the profit increased in almost $500,000 per year in this farm. E a renda líquida dessa fazenda aumentou em quase $500 milhão. I must tell you that the owners of this farm were very, very happy, and they still send me month by month the information in order to follow up and make sure that they keep on improving. Então, eu posso dizer que os donos dessa fazenda estão muito felizes e eles continuam a me mandar os números todo mês para que eu possa seguir e ver como que está indo o desempenho da fazenda. Now I am stuck here. I don't know why, but I cannot. Okay. Now let's go to a dairy farm near Madrid in Spain. Então agora vamos para uma fazenda na Espanha, perto de Madrid.
This is two Delaval robot farm, two robots, 120 cows. Então essa fazenda é uma fazenda que tem 2 robôs Delaval, são 120 vacas no leite. So we installed a cooling system in the feed line and in the area before the milking robots. Então nós instalamos um sistema de resfriamento na antessala do robô, na sala de espera do robô. And this is a very high yielding cow in a very, very warm region. When we started the project, already milk production was 11,000 liters per cow. Então essa é uma fazenda de vacas de altíssima produção. Quando nós começamos o projeto, essa fazenda já tinha uma média de 11 mil litros por vaca por ano. And as you can see, milk production in summer 2017 was reached above 40 liters per cow along all the summer. Então, como vocês podem ver, em 2017, no verão deles, né, junho, julho, quando se instalou o equipamento, você teve um incremento na produção de leite e a gente conseguiu atingir mais de 40 litros como média. So what we found in this farm and also in Italy with a Lely robot farm, that cows can be cooled also properly in robotic system farms. Então, o que nós descobrimos nessa fazenda e também numa fazenda que usa os robôs da Lely é que as vacas podem ser resfriadas no sistema de ordenha robótica. So, not necessarily milking cows in a robotic system will limit us from cooling the cows. We know today how to cool cows also in robot farms. Então, o sistema de ordenha robótico não limita o resfriamento das vacas. Nós sabemos como resfriar vacas em sistemas de ordenha robótica. This is important because robot farms is increasing all over the world. We have till now more than 10,000 robots operating all over the world, and many of them in very warm countries. So we know how to cool cows also in these farms. Então isso é muito importante, porque o número de robôs vem aumentando muito, o número de fazendas que usam robôs para ordenhar vacas vem aumentando, existem mais de 10 mil dessas unidades, e é muito importante saber resfriar as vacas nesse tipo de instalação. This is a conception rate. It is incredible. If you watch the conception rate in July, for example, 2015 and 16, it was below 10. And in 17, with our cooling system, it was 40. So it is incredible. Again, farmer was very happy with these results. Então, como vocês podem observar aí, no ano de 2015 e 2016, a taxa de concepção era mais baixa do que 10%, né? 6%, 8% aí, como está expresso no gráfico. No momento que se passou a resfriar as vacas, essa taxa de concepção chegou em 40%. Então, posso dizer que o proprietário da fazenda também ficou muito feliz com esse resultado. Again, one point that I can see in all my projects is that while you are cooling the cows properly, you can get more than 30% of conception rate during summer months. This is much different from the periods without cooling. Então, o que eu posso ver em todos os meus projetos é que resfriando as vacas de maneira adequada, você consegue mais do que 30 pontos de taxa de concepção. E isso é um ponto muito importante, é uma virada muito importante,
e quando você compara com os números que são normalmente, que essas fazendas normalmente têm durante o verão sem resfriamento. I publish a lot of publications almost every month in Milk Point. And one of the articles that I published was about achieving high fertility in warm climate. Então eu publico todo mês no Milk Point, e um dos artigos que eu publiquei é como você ter alta fertilidade em climas quentes. And I show in my presentation, in my publication there, that not necessarily we have to lose fertility in summer. It's in farmers' hand to prevent this drop that appears in most of the farms, unfortunately. Então, essa decisão de se vai ou não cair a taxa de concepção está na mão do fazendeiro, porque nos meus artigos eu mostro que nós conseguimos manter uma taxa de concepção alta durante o verão, então você não precisa ter esse problema na sua fazenda. And the drop in conception rate in summer is one of the main reasons why we don't have milk in summer. E essa queda na taxa de concepção durante o verão é um dos problemas do porquê nós não conseguimos ter alta produção também durante o verão. Okay, the last project is in Russia. And I did my project in Russia, in the south part of Russia, near the Black Sea. Então, no meu último projeto que eu vou mostrar aqui é na Rússia, no sul da Rússia, perto do Mar Negro. You will also read an article about this project in one of the coming Milk Point publications. Então, vocês também vão ler um artigo no Milk Point sobre esse projeto. We installed fans and sprinklers in the waiting yards of the milking parlor. This is a GIA milking parlor. Então, nós instalamos ventiladores na sala de espera dessa fazenda. Essa fazenda usa uma ordenha GEA. These fans you see are around 2 meters diameter. We call them Hercules in Israel. They were copied and they are used also in Brazil today, but originally the first ones were developed in Israel. Então, esses ventiladores têm 2 metros de diâmetro e eles se chamam Hércules em Israel. Eles foram desenvolvidos lá e depois foram copiados aqui no Brasil. Você também acha eles no mercado. We installed also fans over the feed line with sprinklers and above the free stalls. Nós também instalamos ventiladores na linha de coxo e sobre as camas das vacas também. I didn't mention till now, but in most or even all the projects I'm running, we use data loggers. We insert data loggers in the vagina of the cows as an important part of our follow-up about the effectiveness of our cooling. Então, eu não falei até agora, mas uma coisa que nós fazemos em praticamente todos os projetos é colocar data loggers intravaginais nas vacas para medir a temperatura ao longo do tempo, para ter esses dados e conseguir acertar todo o resfriamento das vacas. And the use of data loggers will be one of the most, let's say, most practical part of our work in cow cooling company. All our farms will have this service of follow-up by data loggers. Então, o uso de data loggers é um dos nossos trabalhos de rotina de campo,
Em todas as fazendas nós usamos o Data Logger para coletar esses dados e para conseguir customizar o sistema de resfriamento para atingir bons índices como aqueles que vocês viram antes. And as you can see, the graphic that you see now on the screen shows that we maintained cows in normal body temperature around the 24 hours per day, which gives her to understand that we are cooling properly our cows. Então, como vocês podem ver nesse gráfico, nós conseguimos manter a temperatura das vacas próximo a 39 graus e com isso demonstramos que elas estavam numa temperatura boa. And I have this graphic is till May. I actually have another graphic. Unfortunately, it was not included in this presentation. But milk production started increasing in 2018 when first year that we cooled the cows, and today we are above 32 liters per cow per day. Então, infelizmente, eu não coloquei nessa apresentação os dados do resto de 2019, mas houve um incremento também na produção de leite e hoje nós estamos com mais de 32 litros de média. And again, this farmer is so happy. He sends me the information every month. When I get his mail, I know that this is the second or the third of the month. So he's like a clock sending me the information, and is trying to convince all his neighbors to go for cooling. Então, o proprietário também está feliz e ele continua a me mandar os dados. Eu sei que dia 2 ou 3 do mês sempre vai estar chegando os dados para mim, e ele também está feliz e tentando convencer os vizinhos a resfriarem as vacas igual ele fez. If we summarize the economic results of this farm, it's 1,100 cows. Então, se a gente for fazer um sumário desse projeto, são 1.100 vacas. We obtained an increase of 15% in annual milk production. Houve um aumento de 15% na produção de leite. The investment was around $300,000, which is 265 per cow. Então, o investimento total foi na faixa de $300 mil. And the cost of operation was 30. E o custo por vaca foi $265, e o custo operacional durante esses 100 dias de resfriamento necessários lá foi de $30 por vaca. So this farm did $260,000 in the first year, which is exactly or very close to the investment. This means that after the first year, he paid back the investment, and he is making $250,000 every year. Então, essa fazenda aumentou a margem líquida em $260 mil. Quer dizer que ela pagou o investimento total em praticamente um ano, né? E o fazendeiro, a partir daí, colocou mais $260 mil por ano no bolso. The last one is one of your neighboring countries, Argentina. O último país é a Argentina, um dos nossos vizinhos aqui. I cooperate very much with Delaval in Argentina, Uruguay, Brazil. So this was a project with Delaval, Argentina. Então eu coopero muito com a Delaval Argentina, Uruguai e Brasil, e esse projeto foi desenvolvido junto com a Delaval Argentina. So what we did there was to create a special cooling yard in the entrance to the milking parlor. This is a dairy farm very close in the province of Buenos Aires. Então, o
o que nós fizemos foram salas de resfriamento nessa fazenda que fica muito próximo à província de Buenos Aires. And this is the only one in the southern hemisphere, so you will see numbers that are more familiar to you. Então, essa é a única fazenda no hemisfério sul, então a gente vai ver números que são mais familiares, assim como o verão agora no final do ano, ao contrário do que a gente vinha vendo do hemisfério norte. So we can see that 2015-16, which is the first year of using this waiting yard, there was a significant increase in milk production per cow. Então nós podemos ver que em 2014, 2015, nós tivemos um aumento na produção de leite, que foi o primeiro ano de uso dessas salas de resfriamento. And if we go to the fertility, we can see that in January and February 2015, we got much better conception rate than a year before. Então, se a gente comparar o ano de 2015 com o resfriamento em janeiro e fevereiro, nós vamos ver que os números de taxa de concepção foram muito superiores ao ano de 2014. Okay, now it's time to conclude. We saw different projects in different parts of the world. Então agora é a hora de concluir. Nós vimos vários projetos em diferentes partes do mundo. These projects differ in climatic conditions. Esses projetos eles são diferentes em questões climáticas. In management, em gestão, in level of production, no nível de produção. But surprisingly, or maybe not, the numbers in all these projects are almost the same and do not differ very much. Mas, surpreendentemente ou não, os números de incremento eles são muito parecidos em todos esses projetos. The increase in the milk production annually is in an average 10% and ranging between 8 and 10, except those projects where we got 15 or 17%. Então, se nós pegarmos esses projetos, a maioria deles está numa média de aumento de produção de 10%. É claro que houve projetos que esse número foi mais como 15% ou 17%. I can say that from my experience, if farm is implementing properly the cooling system according to our recommendations and use the follow-up we provide him, we can almost guarantee a 10% increase in milk production. Então, eu com a minha experiência posso garantir que as fazendas que seguirem nossas recomendações e que nós continuarmos a acompanhar e fazer a customização desse resfriamento, eu posso garantir que nós teremos pelo menos 10% de incremento de produção. Very interesting, the investment, even though we are talking about different countries in different parts of the world, the investment in terms of US dollars was very, very close and ranged between 250 to 300 US dollars per cow. Então, nós, apesar de serem diferentes países, diferentes regiões do mundo, o nível de investimento foi muito parecido, entre 250 e 300 mil dólares. And the same was the cost of operation. You could see different electricity prices and different manpower prices, but when we compared all the farms, the average was of 30 US dollars per cow, ranging between 20 and 40. Então, o custo operacional também nesses países foi muito próximo, né? Então,
na média de $30, variando de 20 a $40 por vaca. Isso daí incluindo todo o custo operacional, que é energia, água e mão de obra para levar as vacas para serem resfriadas. I have to mention here that in our program, we put also the increase in feed consumption, because cows, when they produce more milk, they eat more. They eat half kilo of dry matter per liter. So it is also included in the investment for producing more milk in summer. Então, eu tenho que falar que quando a gente faz todos esses cálculos, a gente também coloca o aumento na ingestão de matéria seca. As vacas vão comer a mais para produzir isso. E isso daí também é levado em conta para fazer esse aumento de lucro líquido que a gente está colocando aqui. And the last one, which is the most important, the return to investment is 1 year and maximum 2 years. Então, o retorno do investimento variou aí de 1 ano no máximo, próximo a 2 anos. So, based on my experience of more than 40 years in dealing with heat stress in Israel and now in the world, I can conclude and say that the investing in cow cooling equipment and cow cooling, let's say, consultancy in order to reach the results is one of the best investments farmer can do. Então, eu posso dizer que com esses mais de 40 anos de experiência que eu tenho, é que investir em resfriamento de vacas é um dos melhores investimentos que o fazendeiro pode fazer. So, thank you for your attention. Muito obrigado. And I am open for questions if you have. Então, muito obrigado pela sua atenção e agora eu estou aberto às perguntas. Então eu vou fazer as perguntas aqui, vou fazê-las em português, depois traduzo ela em inglês e o Israel responde elas. Tá? Boa noite. Atualmente no Brasil estamos vendo uma crescente nas construções de galpões para confinamento de vacas. Queria saber se é possível termos o mesmo retorno dos galpões com resfriamento nos animais a pasto. So the answer, the question, Israel, is if we, on grass-fed cows, we will have the same return amount of money that return from the investment than in compost barns or freestall barns. Well, honestly, I cannot give an exact answer because we didn't experiment it yet. I can only assume. And I can assume that if they go for a special cooling yard in a cheaper way of construction, they can do it. If not in 1 year, it can be in 2 or 3 years, but even though it's convenient. Então, não é uma resposta fechada, né? Mas, eventualmente, num gado a pasto, você vai ter um retorno um pouco mais lento desse investimento. Se não em 1 ano, talvez em 2 ou 3 anos. Tá? Uma outra pergunta. Aqui. Adriano, boa noite. Qual a sua posição e do Dr. Flemmenbaum sobre resfriamento na linha de coxo ou na sala de resfriamento? So the question is, what if we think about cooling on the feed line or on special cooling yards? Well, both of them can give good results if you operate them properly. My impression and what I talk with farmers in Israel and in the world, that
the special cooling yards are, let's say, it's a lower investment and lower operational cost, and therefore more profitable. Então, o que o Israel respondeu é que, se operado da maneira correta, os dois sistemas vão funcionar, mas que as salas de resfriamento, elas têm um custo menor, tanto operacional quanto de investimento, do que resfriar na sala de espera. Muito porque quando você faz uma sala de resfriamento, você está levando diversos lotes para serem resfriados nesse ponto. E quando você está resfriando na linha de coxo, né, você fez um resfriamento para cada lote. Quer dizer, sua área de resfriamento vai ser muito maior. Sorry, yeah. Uma outra pergunta aqui é... Before you go to the next question, I want to add something about Feedline. Right. We can get very good results in Feedline. The problem is that we need to lock the cows and make sure that they get the treatment like they get in the special cooling yard. And practically, the problem is that in many farms, farmers do not reach to lock the cows and make sure that they get the result. So the problem is practical. Então, um dos pontos, assim, você pode ter um bom resultado na linha de coxo, mas para ter um bom resultado resfriando na linha de coxo, você tem que travar as vacas. E travar as vacas geralmente é feito com canzil. E você travar a vaca com canzil é uma coisa que dificilmente é difícil de fazer na rotina da fazenda. Quer dizer, é muito difícil você chegar lá e travar todas as vacas no horário certo e resfriar elas da maneira correta, né? No próximo webinar, eu vou mostrar como eu tenho resfriado vacas em composto na linha de coxo com resultados muito bons e com menos trabalho do que com o uso de canzil, né? Another question here. Os investimentos que apresentou, em média $250, está composto a área civil ou somente equipamentos? I understand it. Right. Yes, it is all the investment, including the working cost. Tá. Então, nesses $250 que em média que foram mostrados aqui, também está a parte civil, a parte do prédio onde as vacas foram resfriadas, né? Então, numa sala de resfriamento, por exemplo, também esse custo aqui está nesses $250. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Outra pergunta aqui. Boa noite. Qual o volume adequado, aproximado de água por animal? E como você vê o consumo de água, sendo que o mercado consumidor está cada vez mais preocupado com o uso de recursos naturais na propriedade? The question here is how much water we are spending to cool the cows, and what about the consumers that are worried about the water using on dairy cows, on dairy farms? Okay, first of all, if you cool cows according to our instructions, recommendations, which means in certain periods of the day, you will consume between 30 and 50 liters per cow of water. Então, a primeira parte da resposta é quanto nós vamos usar de água por vaca? Por volta de 30 a 50 litros
por vaca, desde que o resfriamento seja feito em horários programados, quer dizer, o sistema não fique ligado lá o dia inteiro sem ter vacas embaixo. There are in farms that operate the system all day around without stop. They can reach to 300 liters, which is a disaster. But this is not what we're recommending. What we recommend is between 30 and 50 liters. Então, tem fazendas que deixam o sistema de aspersão, por exemplo, na linha de coxo, ligado 24 horas por dia. E isso daí faz com que a gente gaste por volta de 300 litros de água por vaca por dia. Isso daí não é o que a gente preconiza. A gente preconiza as vacas serem resfriadas nos momentos necessários. Né? But one thing gastar de 30 a 50 litros por vaca. But one thing that we must understand, if we don't cool the cows, these cows will drink more than 50 liters per day and urinate most of the water. So once you produce milk in warm climate, you must use more water, and it is much more beneficial to use the water by spraying it on the cow than the cow drinking it. You are much more effective. Então, a segunda parte da resposta é quanto ao uso de água e quanto ao mercado consumidor que vê esse uso de água em resfriamento. Se você resfriar a vaca da maneira adequada, da maneira que a gente preconiza, na verdade você vai gastar menos água por dia com a vaca. Por quê? A vaca não estando em estresse térmico, ela vai beber menos água. Quando a vaca está em estresse térmico, ela bebe muito mais água e ela urina essa água. E ela não ganha nenhum benefício desse consumo de água. Então, resfriando da maneira correta, você vai produzir mais litros de leite com menos água. Exactly. Então, é muito mais benéfico para o ambiente, para a sociedade, que se resfria as vacas, porque a gente vai estar dessa maneira gastando menos água, menos litros de água por litro de leite. Right. Vamos ver outra pergunta aqui. Outra pergunta aqui. Quando falamos que os custos no Brasil variam entre 500 e mil reais por vaca, em média, podemos dizer que o primeiro seria somente ventiladores e aspersores e o segundo seria com a construção da sala, concreto, cobertura, etc., mais aspersores e ventiladores? So let me answer this because you already answered. Então aqui a pergunta é sobre o investimento em resfriamento de vacas aqui no Brasil. Depende do que você vai fazer. Então, se você vai resfriar só numa sala de resfriamento, eu diria que aí você vai gastar por volta de R$1.000 por posto de vaca nessa sala. E se você usar para vários lotes, esse número vai cair. Então, depende muito de quantas vacas você vai usar e de como você vai usar essa instalação. Se você resfriar na linha de coxo, esse número vai estar mais perto de R$1.000. Se você fizer só uma sala de resfriamento, esse número vai estar mais perto de R$500. Another question here. Em vacas a pasto, qual seria o tempo mínimo de resfriamento e qual a frequência que podemos fazer o resfriamento? Então, the question is on grass-fed cows. I understood the question. Unfortunately, I don't have the answer. Maybe you have it, but this is one of the things that in the coming year or two we are going to learn when we will start working with grazing farms. For the moment, I don't have this. We need to put data loggers and see the results. Então, o Israel falou que no momento ele não tem esses dados de vaca a pasto. Ele trabalha muito mais com vacas confinadas, mas eu tenho os dados aqui, tenho fazendas que resfriam a vaca a pasto.
E são fazendas de média muito mais baixa, a gente está falando fazendas aí de média de 20 litros, 20 e pouquinhos litros, né? E a grande questão é que com 3, 4 resfriamentos diários, as vacas têm ficado muito bem. Porém, um ponto importante em qualquer vaca pasto é que ela tenha sombra durante boa parte do dia. Não adianta você resfriar a vaca e ela sair desse resfriamento e ficar debaixo de um sol escaldante. Então, ou você passa para um pastejo noturno, ou você, se tiver num sistema de pivô, vai usar sombrites sobre esse pivô para prover essa sombra, ou vai fazer várias áreas de descanso também para as vacas ficarem nessa sombra. Tá? Então, a coisa mais importante, a primeira coisa que se faz para se resfriar uma vaca é tirar a vaca do sol. Tá? Outra pergunta aqui. O tempo que as vacas ficam na sala de espera não é muito curto para um resfriamento eficiente? So the question is if the time that the amount of time that the cow stay on the waiting yard is too short for a good cooling. Yes. So what is the question? The question is how to increase the amount of time in the cooling yard. Basically, you already answered that question, but In the waiting yard or in the cooling yard? The waiting yard. Before the time cows spend in the waiting yard is always too short. We need to cool the cows much longer than the time cows spend in the waiting yard. And the waiting yard is a place where cows are gathered to be milked, not in order to be cooled. We cool the cows there because we gather them, but always it is not sufficient time. So we must cool the cows in addition, or in the feed line, or in special cooling yards. Então, pessoal, geralmente a sala de espera vai ser um trânsito rápido. Geralmente, quando maior das fazendas, mais rápido é esse trânsito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prover tempo para resfriar essas vacas. Com isso, a gente pode estar fazendo uma sala de uma sala de espera muito maior para conter mais lotes e para dar tempo para esses animais serem resfriados. Nós podemos, além de resfriar na sala de espera, resfriar na saída também, igual naquele projeto do México. Você tinha uma sala de resfriamento, depois uma sala de espera e na saída também uma sala de resfriamento, para prover o tempo suficiente para esses animais serem resfriados. Fora isso, você pode resfriar na linha de coxo. Então, cada fazenda vai ter uma solução, porque a solução é dada, parte da solução é simplesmente você prover o processo, a gestão do tempo da vaca. I can add that in small or medium-sized farms where milking time is not more than, let's say, half of the day, waiting yard can serve also as a special cooling yard between milking sessions. So when we finish milking the cows, we can start bringing groups to the same waiting yard in order to be cooled. So waiting yard, let's differ between cooling the cows before being milked, where it is cannot be controlled, and using the waiting yard as cooling site between milking sessions. Então, em fazendas pequenas e médias, geralmente nossa sala de espera ela fica vazia durante muito tempo. Você ordenha 2, 3 horas e aí depois ela fica sem vaca lá por mais 5 horas. Então, em vez de construir uma sala de resfriamento
para resfriar as vacas, a gente pode levar as vacas novamente para a sala de espera e resfriar elas lá. Quer dizer, a sua sala de espera é a sua sala de resfriamento e você vai usar aquele espaço que você tem para ele não ficar ocioso. Tá? Então, essa vamos falar que é a opção mais barata e a primeira opção que a gente faz em termos de manejo de resfriamento. There's another question here. Realizando o resfriamento na sala de espera, quanto aproximadamente poderíamos reduzir o custo? Eu não entendi essa pergunta, mas vou deixar assim que o grande benefício de resfriar vacas não é reduzir o custo, mas é sim você aumentar a margem líquida. Então a gente vai gastar dinheiro resfriando vaca, mas as vacas vão produzir mais leite, vão emprenhar mais e vão ser mais saudáveis. E com isso você vai ganhar mais dinheiro. Então a gente não está reduzindo o custo da fazenda. Nós estamos aumentando o custo da fazenda, mas tornando as vacas muito mais eficientes e aumentando muito mais a margem líquida. Uma outra pergunta aqui na sala de resfriamento você indicaria tapetes? The question here is, in the cooling yard, would you recommend rubber mats on the floor? Yes. The answer is yes, but it differs between different housing systems. It is more important if we are dealing with freestall farms than in compost farms, because the cows in freestalls are over concrete and high humidity great part of the day. So they need these rubber mats much more than in compost barns. But in general, this is an investment that also can be paid back very fast. Então, de maneira geral, a resposta é sim, nós devemos usar tapetes nas salas de resfriamento, na sala de espera, o que quer que seja. E é muito mais importante esses tapetes de borracha no chão para fazendas de freestall do que em fazendas de composto, porque as vacas em freestall vão estar mais expostas a um piso de concreto que tem umidade, que tem areia, quer dizer que vai ter um desgaste dos cascos maior e elas vão se beneficiar mais do que em fazendas que as vacas estão alojadas em composto. Mas, de qualquer maneira, esse daí também é um investimento que se paga rápido. A gente tem pergunta no chat também. Tá, mas eu estou com o chat aberto. Aqui tem muita pergunta. Então, uma por uma. Outra pergunta aqui. Adianta deixar as vacas no sol e depois resfriar? So the question is, in a grass-fed farm, what is beneficial for the cow? Let it on the pasture under the sun, and then cooling the cow, or would you put this cow on shade first and then start cooling? Look, my opinion about grazing is well known. I think that the benefits in grazing system, lowering feed cost is not convenient, because you lose more money by obliging your cows to be in the sun. The sun is the biggest enemy of the cow. Tá. Então, assim, pessoal, a primeira coisa que a gente faz quando quer tirar a vaca do estresse térmico é tirar a vaca do sol, tá? Quando você coloca uma vaca de leite debaixo do sol, você praticamente dobra a quantidade de calor
que ela tem que perder para o ambiente para reduzir a temperatura dela. Então, a primeira coisa sempre é tirar a vaca do sol. Depois, passar a fazer o resfriamento das vacas. The sun radiation is almost 1,500 watts, which is almost the same amount of heat that the cow is generating. So obliging the cow or exposing the cow to the solar radiation is a big mistake, and it costs the farmer much more than it gains. So you should not put cows in the sun, and in grazing system, try to graze in the hours where sun radiation is not very intense, and keep the cows under shade during the middle of the day. Então, mais uma vez, pessoal, você deixar a vaca no sol dobra a quantidade de calor dela. Se ela fazia X, agora ela faz 2X se ela estiver sob sol. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente retirar esse animal do sol. Permitir que ele vá para o pasto ou à noite, ou prover sombra para que ele pasteje debaixo de sombra. Quando a gente pensa em sistemas de pivô, é possível fazer dessa maneira, você fazer um telhado de sombrite, uma cobertura de sombrite no pivô e as vacas pastarem sob a sombra. Ou você prover áreas de sombreamento para as vacas nos piquetes. Mas, mais uma vez, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente quer reduzir o estresse térmico é tirar a vaca do sol. Another question here. We are always talking about here in Brazil about something like 2,000 liters per cow in milking increment when you start to cool cows. Is that the same number that you get on like 15 to 18 liters cows, grass-fed cows? Então a pergunta, pessoal, é o seguinte: a gente sempre fala em vacas de alta produção lá fora ou aqui no Brasil, né? E a gente sempre está falando em números muito próximos aí a 1.500, 2.000 litros de aumento, né, por ano nessas vacas, né? Então, incremento de produção na faixa de 1.500, 2.000 litros por vaca ano. Esse número também é verdade quando a gente vai para vacas de baixa produção de 15, 18 litros. So, yeah, go on, Israel. Again, my experience in grazing systems is very limited, as you know. But obviously, the increase or the benefit in percentage of production is proportional to the level of production. You cannot get 2,000 liters from cows that are producing 5,000. You understand? The improvement is proportional. It can be a little bit higher in percentages. Let's say you can increase 20%, but 20% it will not be 2,000. Então, a resposta é a seguinte, pessoal. Quando o incremento em produção de leite, ele se dá ele está atrelado à quantidade de leite que essa vaca produz. Então, uma vaca de 10.000 quilos ou de 11.000 quilos, se você resfriar ela, é muito fácil você ver números aí por volta de 1.500, 2.000 quilos a mais por lactação. Agora, numa vaca de 5.000 quilos, né, por lactação, você vai ver um incremento. Obviamente, se resfriar a vaca, você vai ver um incremento de leite. Esse incremento talvez, em termos percentuais, seja até maior, seja como 20%, né? Quer dizer, você vai ver, quem sabe, 1.000 litros a mais, mas não vai chegar perto de uma vaca, o total de leite produzido não vai chegar perto desses 2.000 quilos que a gente tem falado
para vacas de alta produção. Tem mais uma pergunta aqui. Quantas horas por dia, no máximo, a vaca pode gastar entre os processos de ordem e resfriamento, sem que afete o tempo de alimentação e o tempo de descanso? So the question, I think it's the last one, Israel, is how much time a cow can spend on milking and cooling that doesn't affect the amount of time in feeding and laying down? Look, the time for cooling is the top priority. If cow is in a warm climate and she needs cooling, it is more important to cool the cows or to spend time to cool the cows than for resting. Cows can be cooled, and in the same time they can ruminate and even being standing and produce more milk. We did an experiment in Israel where we cooled cows for 3 hours or 6 hours, cumulative hours per day. And those cows were obliged to stand more time for being cooled, produce more milk, ruminated more, and lay down in the rest of the time more than others. Então, a resposta, pessoal, e essa é uma pergunta que eu sempre recebo também dos técnicos quando eu estou dando consultoria nas fazendas, resfriar a vaca é prioridade número 1, tá? E para dar essa resposta, eles fizeram um trabalho, Israel conduziu um trabalho para mostrar qual que era o comportamento da vaca, você resfriando ela mais e menos. E eles fizeram esse comparativo de resfriar as vacas 5 vezes por dia ou 9 vezes por dia. E o que eles viram é que quando você resfriava a vaca mais vezes por dia, quer dizer, você não deixava ela entrar em estresse térmico, ela comia mais, ela produzia mais leite, ela era mais eficiente nessa alimentar, ela ruminava mais, quer dizer, a vaca estava mais saudável, e ela deitava mais, tá? Ela ficava mais tempo deitada. O que acontece então? Quando a gente resfria a vaca na quantidade que ela precisa, o que mexe muito, ela come mais rápido. E depois de comer, ela não fica aquele tempo em cima da cama pensando se ela vai deitar ou não vai deitar. Ela deita rapidamente. Então, a gente não tem que ficar preocupado com esse tempo que a vaca fica lá sendo resfriada, tá? O que a pesquisa e a nossa experiência tem demonstrado é que resfriando a vaca bem, várias vezes por dia, a vaca vai estar mais saudável, tanto do ponto de vista de ruminal, quanto do ponto de vista de resposta imune, quanto do ponto de vista também locomotor, quer dizer, do ponto de vista de casco, de pernas, de tudo isso. Tá? Well, there's some more questions here. Let me see, because there's a question here on 2 places. Então tem perguntas aqui em 2 lugares, pessoal. Vou ver se eu não pulei nenhuma aqui antes de encerrar. Yes. Let me see if there's some more questions. Tem algumas perguntas que eu acho que já foram repetidas, pessoal. São perguntas muito there's a question here, and the guy
wrote in English, so let me hear and read to you and then I translate. How to deal with the growing taxes regarding electrical energy in Brazil and cow cooling? Is there any innovation in order to provide cheap energy to keep the cooling working well? Então, pessoal, essa pergunta aqui é o seguinte: o custo da energia no Brasil tem subido, né? Até não, tem aí subido com uma certa estabilidade, mas a gente não tem um custo energético baixo aqui no Brasil, né? Então a questão é se existe alguma inovação para a gente ter energia mais barata e poder continuar a resfriar as vacas. Look, you can tell them, I did a lot of studies about it. When you cool cows and you produce more milk per cow, so you need less cows in order to produce a certain amount of milk, you are much more environmentally beneficial than if you don't cool the cows and you need more cows and more methane liberated to the atmosphere. So from energetic and from environment point of view, cow cooling is very much beneficial. Então, pessoal, do ponto de vista energético, a gente tem que pensar o seguinte. Primeira coisa, quanto de energia eu gasto por litro de leite? Então, se você resfriar a vaca bem, ela vai ser mais eficiente em produzir leite, tá? E com isso eu vou gastar menos energia por litro de leite. Ponto 2, a quantidade de energia que a gente está gastando aqui não é o caro do resfriar vacas, tá? Então a gente pode, mesmo com energia cara, podemos continuar a resfriar as vacas e custo energético não tem de maneira nenhuma sido um ponto de empecilho para o resfriamento, tá? Do ponto de vista de equipamento, você tem equipamentos que são mais eficientes e equipamentos que são menos eficientes em transformar energia elétrica em vento. Então, você pode usar um equipamento que seja mais eficiente e com isso daí você vai ter um custo de resfriamento menor. Outra coisa, da mesma maneira que a gente quer ser racional no uso de água e realmente só jogar água quando a vaca está lá, né, quando a vaca realmente pode ser resfriada, a gente também vai fazer isso daí com o vento. Não adianta deixar os ventiladores ligados o dia inteiro se não tem vaca lá. Então, essa busca de racionalidade, de eficiência, ela faz parte de qualquer projeto bem feito, né? There's another question here aqui. Devo resfriar as vacas só nos momentos mais quentes do dia ou nos períodos frescos também? Should I cool cows on the hottest? Yeah, I understand the question. So, right, go on. Yeah, of course. We need to cool the cows all around the day, even in the time that the coolest time of the day, let's say during night, cows accumulate heat and they will be warm. So, and again, data loggers will tell us exactly how much time and what frequency we need to cool my cows in my special herd. So that's why we use data loggers in all our projects. Então, pessoal, é o seguinte, a gente tem que resfriar as vacas o dia inteiro, tá? Um dos momentos que as vacas estão mais em estresse térmico é quando, por exemplo, à noite, porque as vacas acumulam calor durante todo o dia e à noite, apesar de você ter uma temperatura ambiente mais baixa, as vacas estão em alto estresse térmico. Então, a gente tem que resfriar as vacas durante todo o decorrer do dia. E os data loggers, os termômetros intravaginais que a gente usa para coletar esses dados, eles são muito importantes, porque eles que vão mostrar para a gente
quais são os piores períodos daquela fazenda, como que a gente tem que fazer esse resfriamento, e se o resfriamento que a gente propôs está sendo efetivo ou não. Então, esse é o trabalho de customização que a gente faz, né? Não é só lá instalar equipamento, é você pôr o equipamento, medir o resultado e aí você fazer as modificações necessárias para que realmente seja efetivo isso.